Opa, estamos de volta, pessoal. Então vamos para a parte B de obter soluções, né, do movimento circular perturbado. Eu vou resolver aquela equação diferencial lá no modo perturbativo. Nessa videoaula a gente encerra deduzindo então o avanço do periélio. Né? Então vamos lá. Como vocês estão lembrados, nós tínhamos definido algumas constantes, né? O A era m sobre h ao quadrado. A equação diferencial perturbada em primeira ordem é ρ duas linhas mais ρ igual a mais 3m vezes ρ ao quadrado, tá certo? Qualquer dúvida, dá uma olhadinha no slide anterior lá, tá ok? É essa equação que nós chegamos na aula passada. Agora veja, o ρ está definido, a solução ρ, né, em termos da não perturbada ρ barra, dada pela constante A barra mais B ρ barra, tá certo? E vocês estão lembrados que o A barra nós obtivemos no finalzinho da videoaula anterior. Era o A mais uma perturbação em ordem de A quadrado vezes M, tá certo? Então nós expandimos, né? O A aqui vem a ser M sobre H ao quadrado. Temos uma pequena perturbação aqui, em primeira ordem, em termos de A quadrado. Mais o termo B ρ barra, tá certo? Em que o ρ barra é a solução não perturbada, que é que nós vamos tentar chegar, né, agora. Ok? Então vamos lá. Então a equação vai ficar como lá? Né? O A barra, né, que ficou do lado de lá, né, menos A barra. Então ficou menos A, menos uma perturbação da ordem de A quadrado M, menos B ρ barra, mais A, mais 3m ρ quadrado. Tá certo? Colocando na equação anterior. Essas deduções aí. Então, o menos A cancela com mais A aqui. Tá certo? Então, vamos chegar a quem? Vocês estão lembrados que o ρ é A, né? Certo? Mais B, ρ barra. O que eu fiz aqui? Como A barra é uma dado por A mais uma perturbação em ordem quadrática de A, né? A quadrado vezes M, o meu primeiro truque é simplificar aquele A barra aqui. Tá certo? Porque eu estou usando o método perturbativo. Eu vou substituir esse cara aqui do lado de cá, ó. Tá certo? Portanto, se eu quadrar esse cara aqui, ó, vai ficar ρ quadrado igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2AB ρ barra. Mais ρ barra ao quadrado é uma perturbação que é desprezível se comparado com o primeiro termo, porque a órbita é circular. Tá certo? Tudo bem? Então, os termos mandatórios são esses dois aqui, ó, que é que eu vou colocar lá na equação. Então, se eu fizer isso, né, como o ρ duas linhas é B, ρ barra duas linhas, eu coloco lá na equação diferencial anterior, eu vou ter o que aqui? Ó? O B, ρ barra duas linhas, eu substituo aqui. Do lado de cá, como vocês viram, menos A cancela com A, eu fico com uma perturbação aqui, ó, em ordem de A quadrado M, menos B ρ barra, mais 3M ρ ao quadrado. Tá certo? Agora eu vou colocar a expansão de ρ ao quadrado, que eu obtive no slide anterior, eu vou dividir tudo por B. Então, lembra que o ρ quadrado era A quadrado mais 2AB ρ barra. Eu colocando naquela equação, eu vou ficar com quem? Com B ρ barra duas linhas, igual a um termo em ordem quadrática de A, menos B ρ barra, mais 3M ρ ao quadrado. Dividindo tudo por B, eu vou ficar com quem? Ρ barra duas linhas, igual a menos um termo de perturbação, né, em ordem quadrática de A, menos ρ barra, né, dividir tudo por B, mais 3M sobre B. E quem é o ρ quadrado? Agora eu substituo aqui. A quadrado mais 2AB ρ barra. Ou seja, eu obtive uma equação diferencial apenas para a variável, né, não perturbada ρ barra. Eu consegui desacoplar o ρ do ρ barra agora. Tá certo? Então vamos lá. Agora vamos trabalhar essa equação diferencial aí. Bom, trabalhando essa equação, eu vou ter a seguinte expressão. Menos ρ barra, esse termo aqui,
certo? O 3mb com 2ab rho barra vai ficar, o b cancela, vai ficar o menos 6am, né? Eu vou fatorar aqui o sinal de menos, tá certo? E esse termo aqui, 3mb a quadrado, com o termo negativo da ordem de a quadrado m sobre b, eles cancelam em primeira ordem, tá certo? Os dois termos juntos são uma perturbação pequena para a equação diferencial como um todo. Então a gente vai ficar só com esse termo e esse termo aqui, menos ρ barra mais 6am ρ barra. E, portanto, eu posso colocar o ρ barra em evidência. Como isso daqui é uma constante, eu tenho uma equação diferencial muito simples aqui. Ρ barra, duas linhas, é proporcional a menos ρ barra. E essa equação diferencial tem solução simples, cosseno ou seno da variável angular φ. Portanto, o ρ barra é d cosseno de uma constante vezes φ. Agora, ajusto o k em termos de 1 menos 6am, tá certo? É só colocar na equação diferencial de volta e achar aqui o k. Bom, essa conta é muito simples. Se vocês colocarem lá, calcular a segunda derivada de ρ barra com relação a φ, vocês vão obter o valor de k, que é raiz quadrada de 1 menos 6am. Mas vocês estão lembrados que a combinação, né, 6am, é pequena porque, por definição, é uma perturbação em termos da órbita circular. Portanto, esse cara eu posso simplificar, né, em uma expansão de primeira ordem para 1 menos 3am e colocar lá. Vamos lá, então? Então, agora eu vou voltar para a solução total, que é perturbada. Uma constante mais b ρ barra. O ρ de φ, então, vai ficar quem? Uma constante mais b. O ρ barra eu obtive, né, que é uma constante geral aqui, depende de condições iniciais, cosseno de 1 menos 3am vezes φ. Mas vocês estão lembrados que o ρ de φ quem é? É 1 sobre o raio, né? É 1 sobre r de φ. Portanto, eu posso inverter aqui a relação. E, finalmente, eu encontro o raio em termos do ângulo, tá certo? É o inverso dessa expressão. Quando o ângulo φ for zero, o cosseno vai dar 1, tá certo? Então, o r de zero é 1 sobre a mais bd. É claro, né? Posso combinar o a mais bd para as condições iniciais da trajetória. Tá legal? E depois de uma volta, ou seja, depois de 2π, né? Quando o ângulo é 2π, aquela expressão anterior vai ficar quem? A mais, 1, né? Sobre a mais bd, cosseno de 2π, menos 2π vezes delta. Tá certo? E agora, eu vou fazer o quê? Agora que é o cosseno, né, da diferença, né, de dois termos, vai ficar cosseno de a menos b, cosseno b, mais seno a, seno b, certo? Eu uso essa expressão ali, e, portanto, r em 2π é 1 sobre a mais bd, cosseno de 2π vezes delta. Portanto, vocês viram que, em uma volta completa, ele não voltou para 1 sobre a mais b vezes d. Não fechou a órbita. Então, nós obtivemos a precessão do periélio, né? Tá certo? Mas o 2π vezes delta é justamente o 3am. Tá certo? Vamos voltar lá os slidezinhos? Vamos lá. Ora, por causa disso daqui, ó, eu coloquei o φ para cá, ficou cosseno φ, menos 3am vezes φ. Portanto, eu não tenho periodicidade total aqui, né? O 3am vai ser justamente essa perturbação aí, né? Que faz com que a órbita não feche. Se ele fosse zero, eu teria que a periodicidade em φ seria 2π, mas não é. Certo? Então vamos voltar lá. Bom, vocês viram, né? Só comparando, né? O r de 0 é 1 sobre a mais bd, e o r de 2π ficou 1 sobre a mais bd cosseno de 2π vezes delta, por definição, onde delta era o 3am. Ok? Então aqui nós temos duas figuras, né? O planeta, por isso que nós fizemos a perturbação em torno de uma órbita quase circular, né? Uma perturbação. Existem vários modos diferentes de resolver essa equação diferencial. Esse é um deles. E se vocês colocarem em termos dos parâmetros elípticos, né? Eu vou ter que a vezes 1 menos e, que é a excentricidade, vai ser justamente essa distância. O Sol ocupa um dos focos, né, da elipse, aqui o periélio e o afélio.
Então, depois de 2π, vocês veem que a órbita não fecha, não vai bater no mesmo lugar. Olha lá. Né? Isso é chamado avanço do periélio. Foi descrita por essa expressão. Então, vocês podem ajustar essa expressão, e aí é com vocês, né? O A e o BD, se vocês considerarem que a órbita é uma elipse, né? Em termos de gm sobre h ao quadrado, né? O que eu voltei na variável anterior, que era u. Mais essa constante, né? Gm sobre h ao quadrado vezes e vai ser o b vezes d. Vezes cosseno de φ vezes 1 menos alfa. O alfa é o 3am. Tá certo? Bom, então veja só. Em termos dos parâmetros de uma órbita elíptica, né? Em termos de uma elipse, eu posso escrever tudo isso aí como 2π sobre 1 menos alfa menos 2π. Né? Como esse deslocamento é pequeno, se eu fizer essa continha aqui, eu vou chegar a 6π gm ao quadrado dividido por h quadrado c ao quadrado. Tá certo? Essa é a fórmula do avanço do periélio. Bom, para Mercúrio, a gente sabe que vai dar 43 segundos de arco por século para essa perturbação. A perturbação total, devido aos outros planetas, né, devido ao sistema solar como um todo, é maior. 5.599 segundos de arco por século. Mais ou menos essa barra de erro aqui. Né? Quer dizer, o termo que é devido à correção relativística é medida, né, mensurável e separada desse efeito total, dando o valor de 43 segundos de arco por século. Então aqui eu tenho a tabela para os outros planetas. Né? Mercúrio, como ele está mais perto do Sol, né, o valor observado é 43,1, que bate com o previsto com boa margem de erro, né? Margem de erro pequenininho. Para Vênus, Terra e esse asteroide Ícaros, o valor é bem menor. Tá legal? Então tá bom, pessoal. Chegamos ao fim dessa videoaula. Esse não é o único método de nós chegarmos à solução, tá certo? Mas esse método perturbativo é interessante. É uma alternativa interessante para vocês resolverem uma equação diferencial em que você tem uma pequena perturbação em torno de uma solução conhecida. Obrigado pela atenção.